O Assembleia Repórter Especial sobre a Constituição de São Paulo conta a história da Carta Magna do Estado promulgada em 1989. No 5º capítulo da série sobre o legado da Constituinte, você vai saber um pouco mais sobre os bastidores de um importante trabalho que há 25 anos envolveu 84 parlamentares paulistas. A construção da nova Carta Paulista foi feita um ano depois da Constituição Cidadã Federal de 1988 ter estabelecido um novo marco legal no país depois do longo período de ditadura militar. A convidada do programa de hoje é Guiomar Namo de Mello, ex-deputada estadual constituinte pelo PSDB. A educadora também colaborou com sugestões em sua área de atuação para a Constituição Estadual. Ex-secretária municipal da Educação, Guiomar de Mello orgulha-se de ter participado da elaboração de leis que iriam contribuir para a melhoria das condições de vida da população, como um maior desenvolvimento econômico e criação de novas políticas sociais. Ela conversou com o repórter Jorge Machado no plenário Juscelino Kubitschek, palco da discussão e da votação da Constituição de São Paulo. Eu vou conversar com a deputada constituinte Guiomar Namo de Mello, educadora, foi secretária municipal da Educação de São Paulo. Começou sua militância em 1962 no movimento de defesa da escola pública, tendo participado da UEE e da UNE. Foi deputada estadual pelo PMDB, 87 e 91, eleita constituinte com 41.267 votos, a maioria proveniente da capital, e foi fundadora do PSDB em 1988. Deputada, vamos dar um salto 25 anos para trás. O que movimentava esta Casa de Leis e principalmente a sociedade lá fora que elegeu os seus constituintes? O que esperavam dos políticos à época? Eu acho que era um momento de uma abertura política que era bastante nova, né? Nós estávamos praticamente saindo de um período autoritário, e havia toda uma ansiedade de reconstruir o Estado de Direito no Brasil. Sim. As instituições, para que as instituições fossem transparentes, para que a sociedade se democratizasse, para que a escolha dos governantes fosse feita por eleição direta. Então, a Constituinte, tanto a nacional, né, quanto a que acontece em cada Assembleia Legislativa, sim, ela se insere dentro desse movimento maior, né, de democratização e de resgate do Estado de Direito brasileiro. Estávamos construindo um novo marco constitucional, legal para o país, né, e estávamos todos aprendendo o que é viver num país democrático, porque havia sido um longo período, né, sem que a nossa participação fosse consentida ou pelo menos conquistada. Então acho que era esse o espírito que animava. E evidentemente que dentro desse processo de democratização e de estabelecer novos marcos constitucionais para o país, também havia uma ansiedade de melhoria, de contribuir para a melhoria das condições de vida, para o desenvolvimento econômico, para as políticas sociais. E como foi espelhar a Constituição de todos nós paulistas com a Constituição Cidadã do Dr. Ulisses em Brasília? Bem, a Constituição Cidadã, ela foi o nosso marco básico, né? Quer dizer, nós trabalhamos dentro dos parâmetros, digamos assim, que a Constituinte Nacional havia estabelecido, né? Claro que a Constituição também, em nível federal, era muito nova. Todos tínhamos lá a Constituição na mão e estávamos toda hora consultando, porque tudo havia sido feito a partir de 88. Sim, né? Sim. Então, 88 foi aquele ano de Constituinte que a gente conheceu. De muita efervescência. De muita efervescência, e também de muita turbulência, né? Sim. As forças políticas que depois iam marcar todo o cenário brasileiro, naquele momento elas já estavam presentes, né? Sim. E com esta
divisão que sempre caracterizou um pouco a sociedade brasileira e, de certa maneira, os países da América Latina, que é das forças de esquerda e das forças tidas como de direita ou conservadoras, e também num mundo que tinha mudado muito. Veja, nós construímos a Constituição Estadual em 89, logo depois da Federal, e o Muro de Berlim caiu em 89. Não é? Tudo concomitantemente. Tudo concomitantemente. E tendo por trás disto uma revolução tecnológica que estava mudando as relações. As relações sociais, a forma como o conhecimento se dissemina e se produz, e que evoluiu até um ponto que nós estamos hoje, né? De avanços tecnológicos muito grandes. Então, veja só, você tem uma economia que se mundializa, porque a queda do Muro de Berlim simbolizou, de certa maneira, que o mundo se globalizou. Um novo sem fronteiras, um novo sem fronteiras, acabou o maniqueísmo, né? Sim. E a revolução tecnológica tornou a informação disponível. Sim. E nós, no Brasil, estávamos reconstituindo o Estado de Direito, coisa que a Europa e os países desenvolvidos já haviam consolidado há mais de 100 anos. Né? Então, nós ainda estávamos nisto, mas neste cenário mundial. O anseio de liberdade e, ao mesmo tempo, o excesso de deveres para o Estado. Parece que a Constituição colocou muito o direito do cidadão e o dever do Estado. Mas quem paga a conta é o contribuinte, que é o próprio cidadão. Como conciliar interesses? Eu acho que nós estamos nessa tensão, digamos, até hoje. O Brasil seguiu esta tradição de, digamos assim, escrever na Constituição todos os direitos e criar poucas condições para que os direitos sejam observados, né? Sim. E, além do mais, como você mesmo menciona, sem ter clareza de onde vem o recurso para que esse direito seja garantido. Com isso, arma-se praticamente uma arena, né, onde o poder de reivindicação dos grupos sociais acaba pressionando muito e, na verdade, os direitos que são mais observados ou mais respeitados são daqueles que têm maior poder de pressão. Sim. Sejam os movimentos populares da sociedade civil, sejam os poderosos que sempre houve, né? E que, porque têm ou poder ou dinheiro, também têm mais condições de fazer valer seus direitos. Então, acho que este jogo de forças se abriu naquele momento e ele é o jogo próprio da sociedade democrática. Sim. Eu entendo que o Brasil está ainda na juventude democrática. Deputada, o que falar do nível e da qualidade dos debates daquela época? Olha, eu acho que o Brasil sempre teve parlamentares, pelo menos no âmbito do Sudeste, no que eu conheço melhor, não conheço bem a vida política dos outros estados, mas sempre teve parlamentares de boa qualidade, digamos assim, não é? Capazes de levar um debate com seriedade. E sempre teve também os políticos que nunca se interessaram pelo debate, mas este é o cenário político. O que eu vejo é que era um legislativo mais forte, mais respeitado. Não é? Mais protagonista, se pode falar, porque hoje muito se fala que há uma hipermusculatura do executivo e o legislativo fica meio deprimido. Eu acho que eu não vejo bem deste jeito, porque eu acho que existe um jogo de vender facilidades e vender dificuldades e comprar facilidade da parte dos parlamentares em relação ao executivo. Isso muito mais no nível nacional, até Sim. porque lá é que fica visível. Sim. Que tem mais cobertura de mídia, etc. Né? Mais concentração de renda também. Isso. E eu acho que isto debilitou muito o legislativo. Quer dizer, há muitos anos, não é de agora, ao longo desses 25 anos, eu acho que o legislativo perdeu legitimidade, perdeu
a crença do povo. Quando a gente ficou, todas as pesquisas indicam que as pessoas não acreditam na política, não acreditam no legislativo e até acham que dá para fazer democracia sem partidos, coisa que eu acho bastante séria, não é? Mas que isto é culpa de todo este jogo que se estabeleceu e que recrudesceu muito ao longo dos últimos 10, 12 anos. Não é? Há uma crise de representatividade? Eu acho que há uma crise de representatividade, mas sobretudo há uma crise de legitimidade. Não é? Porque o que a sociedade assiste é o legislativo trocando coisas para conseguir cargos, para conseguir benefícios de toda a ordem a partir do executivo. Sim. E um exercício de poder central muito forte, né? Que no Brasil também são ciclos que acontecem, quer dizer, o Brasil tem ciclos onde o governo federal é mais presente, ciclos onde ele é um pouco menos, nunca teve ciclo que ele não fosse presente, né? E uma ideia de que o Estado é o grande provedor. Sim. Né? O Estado tem que cuidar de todas as coisas, desde se é possível dar palmada no filho, não dar palmada no filho, até se duas empresas podem se fundir e para formar um conglomerado que vá desregular o mercado. Né? Então é um Estado que se imiscui, digamos, em todas as coisas pequenas. Né? Sim. Na vida do cidadão. Na vida do cidadão, na vida que é a vida civil, que em princípio não precisaria de tanta regulamentação. De tanta tutela. Então a ideia de que o Estado de que o cidadão, a cidadania é tutelada, né, é bastante preocupante. Eu acho que era menos naquele momento. Sim. Sempre teve um pouco, mas era muito menos. Sim. E eu acho que isso decorre do modo de fazer política e, sobretudo, recalcitrante e muito acentuado a partir do governo do presidente Lula. Sim. Deputada, o que falar sobre os interesses da educação na Constituição? Como foi traduzi-los, colocá-los na letra da lei, a vontade de ter uma educação inclusiva, uma educação universalizada? Como foi possível traduzir isso para a letra da lei? Não, ninguém discorda da educação. Ninguém discorda que tem que ter educação para todos, que a escola tem que ser de boa qualidade. As pessoas discordam quando chega o momento de você tomar as medidas para fazer com que isso seja efetivo. Sim. Então, no âmbito da Constituição, praticamente houve um consenso. Né? Houve uma grande disputa no âmbito da Constituição Federal. Eu participei muito da Constituição Federal porque eu tinha sido secretário de Educação do Mário Covas, quando ele era prefeito. Sim. Quando ele assumiu a liderança da Constituinte, eu várias vezes fui lá para ajudar a discutir assuntos de educação na Constituição Federal, embora sendo deputado estadual. Sim. E não federal. Mas era assim até uma espécie de uma assessoria gratuita, digamos, que eu prestava para a liderança da Constituinte. Então, ali houve uma batalha grande entre os interesses do ensino particular e os interesses do ensino público. Que hoje, eu entendo, era uma falsa dicotomia. Existe um ensino, independentemente do particular ou público, desde que haja qualidade, desde que haja inclusão. Também, mas assim, toda a educação é um serviço público. Sim. Ou ele é um serviço público prestado diretamente pelo Estado, ou ele é um serviço público prestado pelo particular, mas sob a regulação do Estado. Sim. Quer dizer, isso é uma questão básica, não é? Por outro lado, o grande dilema, digamos assim, não era naquele momento entre o ensino público, já não era mais. Havia sido em 45. 45 foi uma constituinte de um embate muito grande entre católicos e liberais, né, que representava o ensino particular. Naquele momento, quando você passa para 88, 89, quer dizer, o ensino particular já não estava mais na igreja, a igreja já havia, de alguma maneira, aberto mão, digamos assim,
da educação de massa, ela ficou muito mais restrita a uma escola particular de elite, né? E a igreja já estava fazendo o seu lobby para colocar o ensino religioso dentro das escolas públicas. Mas não conseguiu. Conseguiu. Conseguiu em parte. Conseguiu com o veto do Fernando Henrique, conseguiu sim. E eu sempre perguntei isso para o Fernando, porque eu era contra. Mas, de qualquer forma, na Constituinte Federal, naquele momento, ainda havia o resquício dessa discussão entre o público e o privado, né? Mas isso já não se refletia tanto aqui. Seja porque, na verdade, as questões da iniciativa privada na educação já estavam postas e equacionadas. Mais bem resolvidas. Haviam sido equacionadas pela Constituição Federal, aqui elas já não se manifestavam tanto. Sim. O que aqui se manifestava com muita força eram os interesses corporativos na educação. Sim. Sobretudo os sindicatos de professores, diretores. E isso não só na educação, o sindicato dos médicos, dos policiais, sim, etc. Quer dizer, houve uma grande movimentação e pressão da parte das corporações. E da corporação da educação, como ela é muito grande, sim, né, muito mais. O regime de colaboração entre Estado e município na área da educação ainda necessita de regulamentação, garante nossa entrevistada. Os gargalos têm que ser enfrentados, como o grande impasse da carreira de professor sem sistema de incentivo ou reconhecimento de mérito. Vamos agora a um pequeno intervalo no Assembleia Repórter Especial, o legado da Constituinte. Nós voltamos já já.